E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Eu sou Marcos Eberlin, um cientista, pesquisador, escritor, químico, fervoroso defensor da teoria do design inteligente, sou presidente da Sociedade Brasileira. Sobretudo, eu sou um daqueles hereges cientistas cristãos que chamam por aí, de negacionista, pseudocientista, crê na inerrância da palavra de Deus, que não crê, que tem certeza, pelos dados, pelas evidências. Grandes embates ocorreram entre a ciência e a Bíblia ao longo dos séculos. Por exemplo, os cientistas um dia disseram que a vida surgiria por geração espontânea. Faremos um podcast sobre esse tema. Mas a Bíblia falava, não, a Trindade se reuniu e disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Produzam os mares, os seres viventes, a terra, plantas, vegetação. Quem ganhou o embate? A geração espontânea? Aquela ideia de que se deixássemos trapos e comidas num cantinho, surgiriam ratos, que serpentes, sapos surgiriam do lodo dos rios? Não, a Bíblia ganhou. Pasteur demonstrou, somente vida gera vida. Somente vida gera vida. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia diz, que Jesus no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E tudo que foi feito, sem ele, nada poderia ter sido feito. Magnífico. E nesse podcast número 15, falaremos sobre esse tema, a terra sobre ferro fundido? Olha que grande verdade científica que a Bíblia antecipou. Porque em Jó 28:5 está escrito assim, da terra procede o pão, mas por baixo da terra ela é revolvida como por fogo. Gente, que grande afirmação da palavra de Deus. Uma afirmação extremamente ousada e arriscada e inusitada. Pensa bem, tem fogo debaixo da terra? Para os antigos, talvez essa afirmação bíblica soaria como alegoria, mitologia. A gente pisa na terra e vê rocha sólida. E ela é relativamente fria. Então, para o observador terrestre, para a ciência experimental da época, o que seria a conclusão? Mitologia, essa afirmação bíblica, hein? A terra é revolvida por baixo como por fogo? Mas o que aconteceu? Dado após dado, espectro após espectro, a verdade foi dada pela palavra de Deus. J.J. Thomson, o pai da espectrometria de massas, que uma vez fez essa declaração. Espectro após espectro, dado após dado, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que a ciência tem autoridade para interpretar a palavra de Deus, que ali a ciência é o livro 67, que tem que ser utilizado para interpretar a Gênesis? Não. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que a Bíblia tem razão sobre as nossas origens, que a Bíblia é o guia, porque fomos avaliar, fomos investigar o planeta Terra. E qual foi a conclusão? Qual foi o dado? O dado após dado. Por novas pesquisas sísmicas, ondas sísmicas que penetraram o planeta Terra até a sua profundidade máxima, nós sabemos que nós temos 3.000 quilômetros de profundidade. O que descobrimos por essas pesquisas sísmicas? Que o interior do planeta Terra tem uma temperatura aproximada entre 4.400 a 6.000 graus Celsius. E que esse interior do planeta Terra é constituído principalmente de ferro. Na realidade, de uma liga
ferro e níquel. E essa liga de ferro e níquel, então, está sobre altíssima temperatura, 5.000 graus Celsius aproximadamente. Você já viu o ferreiro trabalhando o ferro e aquecendo o ferro? Ele fica vermelho e incandescente, como por fogo. Incrível. E nós percebemos também que à medida que nos aprofundamos no planeta Terra, essa liga de ferro e níquel metálica chega num ponto que ela fica líquida. Um pouco mais na profundeza do planeta Terra, percebemos que essa liga agora fica sólida de novo. É quase que um milagre. Uma liga metálica sendo submetida a temperaturas e pressões crescentes, ela fica líquida e depois fica sólida. Então nós temos uma esfera, provavelmente, porque nunca ninguém foi lá, mas as indicações sísmicas assim indicam, nós temos uma esfera de ferro sobre altíssima temperatura que se comporta como fogo, a aparência de fogo. E essa esfera, ela gira. E essa movimentação cria o quê? O campo magnético protetor da Terra. Falaremos em um dos podcasts próximos sobre a Terra como a suíte presidencial do universo. E ela é a suíte presidencial do universo porque ela está protegida por um campo magnético. E esse campo magnético foi desenhado, projetado, arquitetado com uma engenharia, uma química fantásticas. Engenharia de primeira, química de primeira, que fez com que a temperatura e a pressão no interior do planeta Terra fizesse com que a Terra se comportasse como sendo revolvida por fogo. Ferro a 5.000 graus Celsius, vermelho, incandescente, líquido e sólido. E essa movimentação cria esse campo magnético protetor que nos protege do vento solar. Uma manifestação magnífica do poder e da glória do nosso grande Deus. Um Deus que entende de química, de propriedades físico-químicas de ligas metálicas. Um Deus que calibrou o planeta Terra para ter a massa exata, para ter a pressão exata, a temperatura exata e a liga exata de ferro no seu centro, para que se comportasse de fato como por fogo. Um Deus que revelou em Jó 28:5 esse fenômeno inusitado, desconhecido, incrível, inacreditável para muitos que pisavam numa rocha sólida e teriam grandes dificuldades em acreditar que ela por baixo seria revolvida como por fogo, mas que a ciência moderna comprovou. Então a terra sobre ferro fundido, uma terra revolvida como por fogo, sim, mais uma grande verdade científica anunciada e antecipada pela palavra de Deus. É assim o podcast A Bíblia e a Ciência. Um podcast que mostra a autoridade científica da Bíblia e que a Bíblia tem antecipado grandes verdades científicas. Então, no que se pode verificar, a Bíblia é inerrante, é palavra digna de toda confiança. Portanto, no que não se pode antecipar ou não se pode verificar, podemos ter tranquilidade em confiar plenamente na palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.